Olá pessoal, antes de eu trazer a grande novidade para vocês aqui hoje, eu gostaria de fazer um pedido. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dá um like, faça um comentário, isso é sempre muito bom para nós. Mas hoje, nós da Editora Vem estamos numa alegria muito, mas muito grande, porque Deus nos proporcionou a Bíblia M'Cheyne. Hoje só a Editora Vem pode vender na realidade a Bíblia M'Cheyne, que é essa Bíblia aqui de 1842. É a Bíblia diária, leitura diária de devocional M'Cheyne. Olha quem indica essa Bíblia. John Stott diz: sou muito grato ao Dr. Mark Lloyd Jones por me indicar o método de leitura M'Cheyne. D.A. Carson escreveu um livro por amor a Deus, especialmente para incentivar o método de leitura M'Cheyne. E Charles Spurgeon, Charles Finney, o reverendo Hernandes Dias Lopes diz: tenho grande alegria em recomendar a Bíblia M'Cheyne, faço isso com entusiasmo e profunda expectativa. M'Cheyne foi um ministro do Evangelho, cheio do Espírito Santo, viveu apenas 29 anos e seu testemunho fala ainda hoje. Qual é o segredo da Bíblia M'Cheyne? Por que ela é diferente das outras? Porque essa é a Bíblia dos avivalistas. A época dos avivalistas, todos eles usavam o método de leitura M'Cheyne. E essa Bíblia agora é da Editora Vem. Vou te dar um exemplo das diferenças. Essa Bíblia, você lê ela a partir do dia. Então vamos lá. Vamos começar aqui. 1º de janeiro. 1º de janeiro, ela tem 2 sistemas de leitura. Está escrito aqui. 1º de janeiro é leitura familiar. Gênesis 1, 1º de janeiro. Mateus 1. Aí vem, depois da leitura familiar, vem a leitura pessoal. Esdras 1 e Atos 1, né? Na leitura pessoal. Aí 2 de janeiro, leitura familiar. Gênesis 2, Mateus 2, Esdras 2. Leitura pessoal, Esdras 2, né? Aí, só que assim, ó, o grande segredo dessa Bíblia é que você lê o Velho Testamento inteiro, Salmos e o Novo Testamento 2 vezes por ano. Então, no ano, você vai ler o Novo Testamento 2 vezes, Salmos e o Velho Testamento. E ela foi feita assim. Agora, vamos supor que eu vou começar a ler a Bíblia hoje. No dia que eu estou gravando, é 28 de maio. Então eu começo no dia 28 de maio, aqui ó, no dia 28 de maio eu tenho leitura familiar, Deuteronômio 1, leitura familiar ainda, Salmos 81, Salmos 82, aí eu venho para a leitura pessoal, Isaías 29, e aí ainda leitura pessoal, 3ª de João 1. Por que M'Cheyne fez isso? Porque ele desenvolveu um sistema de leitura que você lê diariamente, junto o Novo Testamento com o Velho Testamento e Salmos no mesmo dia. Em outras palavras, você vai ler a Bíblia toda e mais 2 vezes o Novo Testamento por um ano. Na nossa igreja, nas igrejas onde a gente tem passado, tem a parte da leitura familiar que você lê em família e a parte da leitura pessoal que você lê sozinho. Do lado da minha cama fica a minha Bíblia, do outro lado da cama fica a Bíblia da minha esposa. Meu filho tem a Bíblia de lá e nós lemos a Bíblia junto. Na nossa comunidade, as crianças estão lendo a Bíblia. É tremendo a linguagem atualizada de Ferreira de Almeida e o sistema de leitura bíblico é anual. Gente, é a Bíblia dos avivalistas. Nós estamos muito contentes em recomendar para você a Bíblia M'Cheyne e um grande segredo. Só a Editora Vem pode vender a Bíblia M'Cheyne. Ela é da Editora Vem agora. Você pode até achar outra Bíblia aí na internet. Pode ser que alguém tenha outra Bíblia. Provavelmente são Bíblias usadas, porque ela é uma Bíblia rara, de 1842. Olha que coisa, 1842. Então, 1842, você tem Finney, Spurgeon, o próprio M'Cheyne, né? Os avivalistas, né? Em 1842. E em 1842 foi lançada essa Bíblia. Então você acha ela por R$900, R$700, R$400. E a Editora Vem está vendendo essa Bíblia por um preço muito especial de lançamento, que é de R$190. E você pode parcelar e muitas vezes no cartão vai chegar na sua casa a Bíblia M'Cheyne. Não fique sem
a sua Bíblia McShane. Vai ser uma bênção. Ler em família a Bíblia, ler pessoalmente a Bíblia, seus filhos leem, ela é muito fácil, é acompanhada diariamente. Já foi feito esse plano. Adquira sua Bíblia McShane, enviamos para sua casa. Que Deus te abençoe. Hoje eu vou começar essa série sobre perfeição cristã. Vamos começar em Mateus 5, no versículo 48. Assim sendo, sei de vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Você já leu esse texto na Bíblia? Quem já leu? Então você estava esperando o quê para orar por isso ainda? Porque nós estamos vivendo dias que parece que esses textos aqui nunca existiram. Essa que é a verdade. Irmãos, nós estamos vivendo dias tão estranhos que traçar um mapa bíblico de alguns temas, de ordenanças de Jesus, parece agressivo, uma afronta. Vocês sabem, nós estamos fazendo uma série de estudos, o YouTube agora virou podcast. E graças a Deus a gente vai na onda, entrando na doutrina, e a gente fazendo alguns temas. E essa semana fizemos um podcast sobre o crente perde a salvação ou não. Gente, você tem que ver o nível de agressividade do povo no comentário, só porque você está falando algo que ele não gosta. Algo que tem relacionado à santidade. Teve um que falou assim, ei, pastor Hernani, como é que é? Está falando besteira. Falando besteira é falar santidade, arrependimento, está falando besteira. Então, a igreja genérica hoje, a igreja, quando eu falo a igreja, de forma ampla, global, ela perdeu Cristo de vista. Perdendo Cristo de vista, você perde a santidade de vista. Você perde a adoração de vista. Você perde fundamentos de vista. E nós começamos a virar religiosos. Vamos na igreja. Nós nos tornamos morais apenas. Mas deixe-me te dizer, você não precisa ser necessariamente crente para guardar dos 10 os 9 mandamentos. Uma boa pessoa, moralmente falando, ela guarda 9 dos 10 mandamentos. Eu conheço gente que nunca foi numa igreja evangélica, que se comporta melhor do que a maioria dos crentes. Aí alguém diz, só falta ser crente, então falta tudo. Então assim, amar a Deus de todo o coração, né? Não farás imagem de escultura, e etc, etc, etc. Nós precisamos entender que, no que se consiste a minha e a sua fé? Porque hoje nós vivemos assim, o ímpio peca, continua pecando, ele vai para onde? Você não tem nem coragem de falar hoje, né? Mas de acordo com a Bíblia, quem não nasceu de novo vai para onde? Para o inferno. E aí o crente faz a mesma coisa que o ímpio, mas ele diz que ele vai para o céu. O ímpio adultera e vai para o inferno. O crente adultera e diz que está na graça. Você entendeu o que eu estou falando? Não, eu estou falando besteira. O ímpio mente, engana, rouba no trabalho. E a gente fala que ele vai para o inferno. O crente faz a mesma coisa e a gente fala que ele vai para o céu porque ele está na graça. Esse é o cristianismo de hoje. Em outras palavras, não é ensinado mais o que é santidade, o que é perfeição, o que é cristianismo na prática. Porque cristianismo de cabeça está assim, ó. Mas ser cristão no dia a dia, o que é? E hoje eu vou começar uma série, não sei se vai ser boa para você. Para mim vai ser ótima. Não sei se vão vir, por exemplo, em assunto chato que o pastor está falando. Mas eu vou te dizer uma coisa, ao final dela, muita coisa terá mudado na sua vida. Oh, glória a Deus. Bom, a primeira pergunta que eu vou falar. Irmãos, existe perfeição cristã?
Porque nós traçamos algumas desculpas quanto ninguém é perfeito. Em outras palavras, então significa que eu não vou ser perfeito, ou significa que eu não vou buscar a perfeição, ou não quero ser perfeito, ou o que significa ser perfeito? Deus não exige perfeição de nós. Você ouve isso por aí também. O que Deus quer seu coração. Não, Deus quer sinceridade. Bom, eu não vou dar ou traçar minhas opiniões, mas eu gostaria de usar a Bíblia, toda ela para você. E não quero também trazer um peso sobre as suas costas. Mas pastor, esse assunto vai me trazer um peso. Eu te garanto que não vai. Ao final das contas você vai falar assim, eu pensei que isso iria me trazer jugo. Não, não vai. Na realidade vai aliviar a sua carga. Amém? É possível para nós cristãos sermos perfeitos? Porque a perfeição bíblica, ela é frequentemente mencionada nas Escrituras. E eu gostaria de colocar em ordem, a título de introdução, do que se trata. Em primeiro lugar, o que não é perfeição cristã, e depois o que é ser perfeito e o que não é ser perfeito. Então, em primeiro lugar, o que não é perfeição e ser perfeito não é. Em primeiro lugar, a perfeição não é alcançada tão cedo como a justificação. O que é justificação? Justificação, veja que temos aqui agora um termo da jurisprudência, um termo jurídico, forense. Ser justificado é ser dado inocente mesmo sendo culpado. Um justo é uma pessoa inocente, boa. Mas como nós somos filhos de Adão na carne, não tem como nós sermos justos por nós mesmos por causa da nossa natureza, do Adão. Então nós somos justos por causa da obra de Cristo. Ele é o justo e a obra dele me justificou, ou seja, me inocentou e me fez agora ser aceito diante de Deus. Detalhe, justificação alcança um efeito instantâneo. Na hora que você se entrega a Jesus, que você se arrepende, na mesma hora, a justificação acontece no tribunal de Cristo. Não é aqui. Você é justificado diante de Deus por causa do justo Jesus. Então você não é justo fazendo, você é justo crendo. Não é fazendo certo, é crendo certo. Isso no que tange a justificação. Mas nós temos 3 fases da salvação: a santificação, a glorificação e a justificação. No que tange a justificação, você já está salvo, está resolvido. Jesus morreu por você e a conta foi paga. No que tange a santificação, que é um outro termo para perfeição na Bíblia, diz que nós vamos falar, você está sendo salvo, é um processo. No que tange a glorificação, que aí é o processo da salvação do corpo, você será salvo. Então temos aí 3 tempos: estou salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Agora a pergunta: na justificação, instantaneamente, você tem um efeito instantâneo dessa aceitação diante de Deus por causa do sangue de Jesus que vem, me banha, me limpa de todos os pecados. Quando eu recebo Jesus, no propiciatório celestial eu sou aceito por Deus. Mas no que tange a perfeição, em primeiro lugar, ela não alcança um efeito tão cedo, instantâneo como da justificação. Como nós já dissemos, todos os crentes estão em contínuo processo para a perfeição. Vou dizer de novo. Qual é a diferença de um legalista, moralista, religioso, para um cristão de fato? É que o moralista, ele exige perfeição instantânea. Santificação instantânea.
cara aceitou Jesus, na hora ele já tem que ser perfeito. Isso é legalismo, isso não existe. Mas mesmo assim, a Bíblia cobra de nós, exige de nós perfeição. Mas como seremos perfeitos? Como seremos santificados? Se a Bíblia exige que eu seja perfeito, mas não é um processo fácil de ser, como que seremos, irmãos? Como é que funciona esse processo? Perfeição, para você entender, é apenas uma outra palavra para santidade, ok? Perfeição e santidade são a mesma palavra. E a Bíblia não nos manda apenas sermos perfeitos, mas ela também nos ordena também sermos santos. Sede santo, porque o vosso Pai é santo. Acabamos de ler, sede vós perfeitos, como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Isso aqui não foi um profeta que diz, ainda se fosse obedeceríamos, porque é inspirado por ele. Isso aqui são palavras do próprio Cristo no Sermão do Monte. Mateus 5, 6 e 7, Sermão do Monte. Segundo lugar, ainda dentro da introdução, a perfeição também não pode vir tão tarde quanto a morte. Que nós sabemos que a perfeição é um processo contínuo. Para uns é mais rápido, para outros mais demorados e para outros nunca vai chegar, nós já estamos cientes. Mas tem gente que está esperando a santificação e a perfeição depois da morte. Volto a te dizer, não confunda glorificação com perfeição. A glorificação é um processo pós-morte. Quando o mortal se veste de imortabilidade, o corrupto, a carne, se veste de incorruptibilidade. A partir daí nós seremos glorificados. A perfeição, ela é contínua durante a vida. E eu te aconselho, procure melhorar enquanto você está vivo. Eu vou dizer uma coisa bem honesta para os irmãos. Se você morrer em pecado, a morte não muda seu status. Vou dizer de novo. Se você morrer em pecado você vai. No ato do pecado. Se você morrer no ato do pecado, em pecado você vai. Quem entendeu o que eu estou falando? Bom, dito isso, veja bem. Abra comigo Filipenses 3, verso 15 ao 16. Porque quando eu estou dizendo que a perfeição ela não pode vir tão tarde quanto a morte, em outras palavras, os crentes não podem esperar ser santos na morte ou serem perfeitos na morte. Paulo afirma que, olhe bem, o alvo de todo cristão é em vida alcançar santidade e perfeição. Ele diz assim, por isso todos nós que alcançamos a maturidade. Gente, guarde essa palavra, maturidade espiritual. Grave isso que daqui um pouco eu volto nisso. Devemos pensar dessa maneira. Porém, se algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso Deus vos esclarecerá. Paulo está dizendo o seguinte, gente, você tem que pensar em crescer espiritualmente. Pense assim, se você pensa diferente, você tem que mudar seu jeito de pensar. Você tem que pensar em crescer. E ele continua dizendo, vamos até o verso 16. Contudo, caminhemos na medida de perfeição que já atingimos. O que é interessante é que Paulo usa o termo aqui, medida de perfeição. Ele está dizendo que alguns têm uma medida, outros têm outros não alcançaram tal maturidade, mas todos devem ter uma medida de perfeição. É estranho pregar isso hoje, gente. Ainda assim é um fundamento doutrinário bíblico que nos protege da apostasia. Quando um pastor vem e prega algo desse nível, ele está protegendo, dando-lhe uma vacina, para que mais tarde você não se desvie ou apostata da fé, ou comece a pensar coisas que muitos estão trazendo como ensino hoje. Ou seja, Paulo está dizendo, nem todos têm o mesmo nível de santidade e perfeição. Deixa-me te dizer, você pode ser mais santo do que eu. Você pode ser mais perfeito do que eu,
mas você nunca será mais justo do que eu. Justificação não é dado por medidas. Todo mundo é justo igual. O problema é que a gente confunde justificação com santificação e perfeição. Justificação é um processo único, irrepetível, que acontece na hora no trono de Cristo, lá no céu. E por que acontece na hora? Porque não tem a ver com minha obra. Jesus me justificou. Justificação também não é igual santificação. Justificação é ser inocentado. Eu estou diante de um juiz, e o juiz olha para mim e lê 50 crimes meus. 50 é pouco, 50 mil. Quem pode pegar uma causa dessa e defender? Ninguém. Mas diante de Deus, temos um advogado, Romanos 8. E esse é quem? Jesus Cristo. E ele brada lá naquele tribunal e diz, inocente. Por que ele é inocente? Porque eu derramei meu sangue por ele. Isso é justificação. Diferente, entendeu? Então, na mesma hora eu sou inocentado, eu me torno justo por causa da cruz de Cristo. Quando você ouve o termo mensagem da cruz, esse é o conteúdo dela, justificação. Agora, põe a justificação de lado, porque nosso tema é perfeição. Agora estamos falando de um processo. Por isso que tem gente que consegue atingir. E esse processo de perfeição cristã, ele está ligado à maturidade cristã. Esse outro termo para perfeição cristã, como santidade também, santificação, é piedade. Os crentes piedosos são os que oram sem fazer força. Isso é maturidade. São os que não precisam de estímulos para ir ao culto. Você já parou para pensar na gravidade de você pôr seu nome na lista e não vir no culto? Alguém que queria vir, um desviado, ou alguém que está precisando muito ouvir, mas quando ele chega lá não tem mais vaga, e você pôs seu nome, e essa pessoa não veio porque não tem mais vaga e você não veio. Alguém pode morrer e ir para o inferno por causa dessa atitude irresponsável. Você já parou para pensar nisso? Gente, eu estava pensando nisso esses dias, me deu um temor. Eu achei gravíssimo. Que nós estamos lidando com a alma das pessoas. Mas hoje você tem que estimular as pessoas a ir para o culto. Hoje o pastor tem que ficar pondo áudio, vídeo. Irmãos, hoje é dia de culto. O que é isso, irmão? O culto é de Deus, é do Senhor. Você tem quase que, irmão, por favor, vamos para o culto, tadinho do Senhor, vamos adorar, ai que dó do Senhor. Mas o crente maduro, ele não precisa desse tipo de estímulo. Ele tem conhecimento, e aí nós alcançamos, isso vai do nível de perfeição cristã. Terceiro lugar, a perfeição cristã, presta atenção, não é absoluta. Ou seja, pois a perfeição absoluta, ela não pertence nem aos homens e nem aos anjos, somente a Deus. Agora vamos para o nível de perfeição. Há crentes que vão atingir um nível de perfeição muito piedosos. Os anjos têm um nível de perfeição que nós, perante eles são chamados de santos de Deus. Mas Deus está no santo dos santos. Então, a perfeição cristã não é absoluta, porque nem a perfeição dos anjos é absoluta. Quem compreende o que eu estou falando? Então, nem os anjos os são, quanto mais nós outros. Mas em quarto lugar, a perfeição não torna o homem infalível. Santo homem de Deus, bom, no termo espiritual talvez, mas não existe infabilidade, isso, entenderam? Não existe homens infalíveis. Santo homem, aquele infabilidade, Você sabe que na aula de homilética se ensina que quando você trava a língua, você tem que mudar a palavra. Ela não vai vir mais. Então não existe esse nível de santidade a nível de
todo homem agora se tornar um anjo. Aquele lá não peca, não existe isso. Então não existe, veja, enquanto permanecemos no corpo, não existe perfeição infalível. Não é isso que nós vamos tratar. Em quinto, a perfeição não vem da religião, ela vem do perfeito amor. Pois o amor é a essência da santidade. Por que não alcançamos o amor e por que não alcançamos a perfeição? Porque ainda não temos revelação do verdadeiro amor. Vamos ver 1 de João 4,18, por favor. 1 de João 4,18. No amor não existe receio. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição. E aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Você só teme aquilo que você respeita. Veja também, em sexto lugar, o perfeito, ele tem suas prioridades. O perfeito o é considerado por Deus pelas prioridades que ele tem na vida. Como orar sem cessar e em tudo dar graças. São sintomas de maturidade cristã. 1 de Paulo aos Tessalonicenses 5, nós vamos pegar do verso 16 ao 19. Olha como Paulo traça o nosso caminho da perfeição. Conservai permanentemente a vossa alegria. Preste atenção nesse texto. Conservar permanentemente a vossa alegria. Agora, isso aqui está no hiperativo. Se você ler bem, você vai ver que este argumento paulino está no hiperativo. Então o que nós temos aqui? Uma ordem. Crente não pode escolher não estar alegre. Porque a alegria do crente não são coisas. É uma pessoa. Você teria direito de não estar alegre se você não tivesse a pessoa de Jesus. Mesmo abatidos, mas Paulo diz, conservai. Aí Filipenses 4, Paulo vai dizer, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Pastor, mas não está sendo fácil. Mesmo abatido, a nossa alegria sempre será Ele. Então não permanecer na alegria é diminuir esse tesouro tão precioso que nós temos. Conservai permanentemente a vossa alegria. Agora vamos até o verso 19, vamos ver. Orai constantemente, dai graças em toda e qualquer circunstância, boa e ruim, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Agora olha o 19. Não apagueis o fogo do Espírito. Eu vou começar de novo pelo 16, porque os irmãos sabem que como um dos meus atributos é dar aula, então eu parafraseio. Vamos pegar o 16 e ele começa dizendo, sejam alegres. E agora ele vai mostrar o que nos faz perder a alegria do Senhor. E aí depois, coisas que me faz perder a alegria, o que faz o fogo do Espírito se apagar em mim. Depois que eu lhe apliquei isso, fica mais fácil a leitura agora. Vamos ler todos? Conservai permanentemente a vossa alegria. Agora eu vou parafrasear. O que faz a gente perder a alegria? Verso 17. Não orar. O que faz você permanecer a alegria? Porque quando você ora, você é consolado. Quando você ora, suas lágrimas são enxugadas. Você fala, realmente está doendo, mas ainda eu tenho o Senhor. É o que Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Ele fez 7 velórios num dia. E Deus dobrou os filhos, mas não trocou a esposa. É bom e importante falar isso hoje em dia, tá? É até importante dizer.
Agora vamos lá, verso 18. Depois de eu permanecer a minha alegria, eu só vou conseguir fazendo isso orando, nível de maturidade. E eu também tenho que fazer o quê? Dai graças em toda e qualquer circunstância. Por isso que você vai ler Paulo dizendo: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Não diz que são todas as coisas boas. Enquanto José estava no poço, ele não podia prever 13 anos na frente que ele seria governador. Na cabeça dele, ele seria escravo para o resto da vida. Mas se José não tivesse ido para o poço, você não seria crente hoje. Porque se José não tivesse ido para o poço, irmão, não existiria a nação de Israel. Porque José foi para o poço, depois virou escravo, e como escravo ele revelou o sonho, e aí ele virou governador. Então quando teve fome em toda a terra, todas as nações em volta do Egito sumiram. Por que Israel não sumiu? Porque o Zezinho, era governador, trouxe o pai e os irmãos para morar dentro do Egito, livrando Israel da extinção. E Jesus nasce depois dessa nação. Se Jesus não nasce dessa nação, não tinha o quê? Evangelho. Então a dor de José, o poço de José, tinha lá na frente a vida de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas, boas e más. Eu sei que enquanto está doendo, a gente fala: o que isso pode contribuir? Hoje talvez você não entende. Mas o nosso nível de maturidade alcança isso. Está doendo, mas vamos ver o que Deus tem para me ensinar daqui 1, 2, 3, 5, sei lá quantos anos. Mas todas as coisas contribuem para o bem. Aí ele diz, dando graças em toda e qualquer circunstância. Por que Paulo usa esse termo? Porque a gente só sabe dar graça quando a coisa está boa. Não é verdade? E aí ele diz assim: porque você dar graça, orar sem cessar. E aí tem gente que pensa, não é só dar graça, você não pega um texto isolado. É orar sem cessar, dar graça e conservando a alegria cristã. Essa é a vontade de Deus. Então se você quer a vontade de Deus revelada na sua vida, eu acabei de revelar uma agora. E não permanecer alegre no Senhor é não fazer a vontade. Não orar sem cessar é não fazer a vontade. Não dar graças em todas e qualquer circunstância é não fazer a vontade. Como é que uma vida cristã vai para frente se a gente não faz a vontade de Deus? Os animais obedecem a Deus, a natureza obedece a Deus, os anjos obedecem a Deus, o universo obedece a Deus. Pasmem, os demônios obedecem a Deus, mas a gente não faz a vontade de Deus. A gente não obedece. Verso 19, leia em voz alta. Não apagueis o fulgor do Espírito. É o fogo do Espírito. Você não apaga o Espírito Santo, mas a sua fé vai moando. Você já orou mais, você já teve mais vontade, você já foi mais fervoroso, você já cantou mais alto, mas a gente vai virando religioso porque começa lá em cima. A gente não conserva a alegria porque a gente não conserva a vida de devocional. A gente não conserva uma vida cristã, uma comunhão saudável diária com Deus. E aí a gente não dá graça, nós vamos nos tornando religiosos. E quando você se torna religioso, tem uma última fase que é apagar o fogo do Espírito. Então nesse texto nós vemos que os crentes vão perdendo alegria em ser cristãos, em serem salvos. Como Davi disse, não retires de mim a alegria da salvação. Tem tanta gente aí que não tem mais alegria, só o fato de você não ir para o inferno, irmão. Que coisa. Pode ser que você nunca fique rico, mas você já é muito rico. Só o fato de ser salvo, meu Deus, isso é muito poderoso. Isso deveria nos fazer regozijar. Você vai chegar no céu e vai ver seus entes queridos, mas se você não permanecer a sua fé cristã, você não vai ver os seus entes queridos. Igual o camarada olhou para mim e falou assim, eu estava pregando sobre perdão numa igreja, né? Dizendo que a pessoa tem que perdoar. A mulher levantou e falou assim, eu quero te fazer uma pergunta. Bom, falei, querida, culto é monólogo, mas eu vou deixar você, já que você levantou e interpelou, fale. O senhor está querendo dizer
o meu filho foi assassinado. Se esse assassino vier aqui, aceitar Jesus, se arrepender, o senhor está querendo dizer que morre e vai para o céu? Estou, exatamente isso. Esse é o escândalo da graça. O senhor está querendo dizer que eu vou ter que me encontrar com ele no céu? Falei, não, isso não. Ah, bom. Eu falei, porque você não vai para o céu. Não é escandaloso ou não é? Porque ela não perdoa. E nós pregamos aqui em uma certa feita, eu acho que nosso último culto antes de fecharmos, que aquele que não perdoa ao próximo, ao outro, as suas ofensas, o vosso Pai que está no céu também não lhe perdoa. Não é grave. Você vê? O cristianismo não é para qualquer um não, gente. Mas vamos lá, estamos aqui no Sermão do Monte. Se eu pregar 54 doutrinas do Sermão do Monte, ou duas, uma, ou você nunca mais volta nessa igreja, ainda vai fazer uma macumba para mim? Ou você, pronto, vai se converter de vez. Se eu pregar só o Sermão do Monte, nem 10 mandamentos, é só o Sermão do Monte. Dá presente para inimigo, se emprestar já dá uma vez, dá de uma vez. Rapaz, se eu pregar o Sermão do Monte, nós não estamos preparados para isso. São 54 doutrinas. E aí Mateus ainda diz, terminando Jesus as suas doutrinas. Bom, nós somos cristãos ou não somos? Em sétimo, a perfeição cristã. Agora vamos tirar um pouco da carga. Ela é gradual. Então, os moralistas, legalistas, não podem exigir perfeição instantânea. Mas isso também não é motivo de acomodarmos. Bom, olha, nem todo mundo é perfeito, então eu estou ainda. Veja, nós devemos buscar, mesmo não sendo algo instantâneo. O cara tem 40 anos de crente, mas se comporta como se tivesse um. Paulo fala que tem 3 tipos de crente na igreja. O menino, que é o criança na fé. O carnal e o espiritual. O crente carnal é aquele que já era para ser mestre. Paulo diz, vocês deveriam ser mestres, mas ainda tem que dar leitinho, ensinar vocês. Esse ele chama de carnal, é aquele que ao passar dos anos, ele sabe do certo, mas ele faz as coisas erradas. Que demônio é esse? Mas ele mantém um nível de religiosidade. Religioso é isso. É a pessoa que sabe, mas não pratica. Entendem o que eu digo? Bom, vamos entender um pouco agora essa perfeição cristã. Embora assuste alguns cristãos, o que não deveria, pois a palavra é bíblica, santidade, perfeição e etc. E existe uma exigência bíblica para buscarmos santidade, perfeição e piedade. O que acontece hoje? Muitos cristãos se acomodam com suas falhas e até pecados grotescos, grosseiros, coisa moral. Você não precisa ser crente para ser moral. E o contrário de moral é o quê? Imoral. E acham que agora é impossível alcançar o nível de piedade e perfeição cristã. A piedade é a santidade na espiritualidade. Então, quando você ouvir o termo piedade na Bíblia, são os atos espirituais da santidade. A santidade, ela tem muitos atos. Então você tem a santidade no trabalho, na prática, não falando palavrão. A piedade é orar, ler, jejuar. Isso, pessoas que fazem isso são pessoas piedosas. Então são os lados espirituais da santidade, chamado de piedade. Mas entenda, Deus, gente, olhe bem para mim, exige perfeição. Olha, eu vou dizer de novo, Deus exige, você leu comigo, perfeição e santidade de nós. O que nós precisamos é identificar o que significa
esse nível, porque Paulo diz que todos têm um nível. Todos devemos alcançar o nível de varão perfeito. Mas Paulo diz, o que significa esse nível de perfeição? Quem quer aprender? Você tem certeza? Porque se você ouvir, você vai ficar indesculpável. Aí você não vai poder chegar diante de Deus e dizer que nunca ouviu. Então eu posso deixar você na ignorância. Quem quer aprender? Então acabou sua desculpa. Então vamos lá. Em que sentido os cristãos não são perfeitos? Primeiro, não são perfeitos em conhecimento, embora lhes seja dado o necessário conhecimento prático do caminho da justiça e das coisas de Deus. Apesar de ser-nos dado um certo nível de conhecimento, ninguém vai alcançar a perfeição do conhecimento. Todo mundo vai dar uma deslizada. Diz que de herege e de doido todo mundo tem um pouco, né? Ninguém tem uma teologia perfeita. Porque teologia não é exata, é interpretativo. Tudo que é interpretativo não é fácil. Mas ninguém é perfeito em conhecimento. Segundo, olhe bem o que eu vou dizer. Você está prestando atenção? Nem em libertação dos erros. Pessoas perfeitas, piedosas, erram. Agora escute o que eu estou falando. Erram. Porque quando a gente usa o termo errar, a pessoa já logo pensa, então eu estou em adultério, eu estou errando. Opa! Agora escute o que eu vou te dizer. Piedosos e maduros espiritualmente, não vivem pecando moralmente. Podemos fazer uma lista aqui agora de pecados morais, que você não precisa ser crente. Adultério. Gente nascida de novo vive em adultério? Responda você para mim. Vamos lá, eu não vou falar. Responda você, responda. Gente nascida de novo vive mentindo? Gente nascida de novo rouba? Gente nascida de novo mata? Gente nascida de novo, me ajuda aí, gente. Fofoca. Fofoca não está na Bíblia como pecados morais. É um pecado ruim, terrível. Gente, deixa eu falar uma coisa importante. Obrigado, Silvia. Porque tem gente que pensa que pecado moral é cair de bêbado. É feio também. É adulterar, prostituir, dormir com a namorada. Mas falir os outros, comprar e não pagar, dívida, de propósito, também é pecado moral. A Bíblia chama, perfeito, defraudar. Gente, é isso que eu estou falando. Tu quer arrotar a santidade? Nós vamos alcançando níveis. É uma escada. Porque tem gente que é assim. Ele na igreja é um santo, em casa é um satanás. Você olha para ele, tem a cara de piedoso. O cara ora, mas dever, gente. Todo mundo deve. Deve no sentido de quê? De compromissos. Você deve para o banco. Você só não pode fazer o quê? Tu deve para uma pessoa, irmão, procure ela, não desligue o telefone, não mude, não trate aquela pessoa como seu inimigo. Porque quem não gosta de ser cobrado, não pode pedir emprestado. Porque assim, as pessoas pegam emprestado, mas elas se ofendem quando são cobradas. Nem deveriam. Então, dívida, até certo nível, e aí todo mundo sabe do que eu estou falando do nível, tá? É sim pecado moral. Quando você não quer pagar, teve condição, empurrou, viaja, compra e etc. e não paga. Aí sim, é desvio moral. Aí eu te pergunto, nessa pequena lista que eu fiz, quem tem o Espírito Santo faz essas coisas, gente? Seja honesto você, vai lá. E precisa ser crente para não ter esse tipo de coisas grotescas? Não precisa. Basta ser honesto, ter educação, uma boa criação. Então,
Não são perfeitos em conhecimento, nem em libertação dos erros. Agora olhe bem, nem em libertação das fraquezas. Do que se trata? Isso eu estou falando, gente, de defeitos, e não de coisas morais. Como é que é? Morais. Ao longo de nossa vida cristã, olhe o que eu vou dizer, que isso é o mais poderoso, isso é tremendo. Ao longo de nossa vida cristã, a nossa total imoralidade será tirada de nós. Não pode, olhe bem para mim, crentes salvos serem imorais. Não tem como. É incoerente em ser templo do Espírito, é incoerente em ser salvo, é incoerente em orar em línguas, é incoerente em cantar, é incoerente em ser o bom testemunho e ainda assim ser um crente o quê? Imoral. Assusta esses reformodinhas de hoje, assusta os crentes de hoje. Mas não deveria assustar a gente de caráter, não deveria assustar a gente que ama Jesus, gente que se preocupa em dar o bom testemunho, em que o vizinho e etc, e etc. Gente, eu já fui um crente muito impiedoso na minha vida. E tem gente que fala, o senhor não tem vergonha de contar? Eu não tive vergonha de sê-lo. Porque tem gente que ele fica bravo de ser descoberto. Fica bravo que descobriu que ele roubou, mas não fica bravo de ter roubado. Não é? Eu louvo a Deus que eu casei com um anjo. Se tem anja. Mas na minha época, Deus me tirou de situações, irmãos. Eu estava indo para o inferno. Porque eu tinha na minha cabeça, de forma meio que, eu cria que crente não perde a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então, isso me levou. E não vem me dizer que isso não te leva a um lugar de conforto moralmente, tá? Porque leva. Então, você vai ficando impiedoso. O que é uma pessoa impiedosa? Piedade é a espiritualidade, o lado espiritual da santidade. Você vai deixando de orar e etc. Eu era viciado em pornografia. Irmãos, quando o Espírito Santo falou comigo, e ele foi duro comigo, isso não foi fácil, porque eu tive que procurar minha esposa e confessar para ela todos os meus pecados. E diga, estou dizendo para você, todos. Aconteceu isso. Ela chorando, e eu falando. Você sabe por que eu estou lhe dizendo? Porque eu quero ser salvo. Segundo, se você não me quiser mais, pelo menos salve você. Terceiro, o marido que você ama, o pai dos seus filhos está indo para o inferno. Um homem de Deus que pode salvar muitas vidas está indo para o inferno. Então me ajude. Primeiro, eu não fui pego, não fui envergonhado, não fui desonesto. Eu precisei de ajuda e eu procurei. É vergonhoso? É. Claro que é. Você chegar para a esposa e dizer, de certa forma eu estou lhe traindo. Porque tem gente que pensa que conversinha na internet, WhatsApp, pornografia não é traição. Você só está besta. Você está precisando ter um pouco mais de conhecimento bíblico para você saber o que é traição. Sim, senhores, eu estava indo para o inferno. E sabe o que a minha esposa fez? Vamos orar. Foi uma fase difícil, eu tive que reconquistar a confiança, porque é normal. Mas quando você tem uma mulher de Deus na sua vida, irmão, eu viajei anos sem celular e sem computador. O cara é viciado em pornografia, mas ele tem internet livre para ele. O cara é viciado em droga, quer ser livre, mas anda com droga. Quem tem esse tipo de problema, ele tem que ter uma fase de reboot para as células mudarem. Ele não pode ter contato. O alcoólatra não pode ter contato com álcool, e etc. Então eu chegava no hotel, tira a televisão do quarto, por favor. Não foi fácil, mas eu senti uma dor muito grande. Porque tem gente que ama Jesus, mas não consegue vencer seus pecados.
Mas se você quiser vencer seus pecados morais, olhe bem para mim, é possível. E quando eu prego e conto o meu testemunho, qual a vanglória que eu levo disso? Nenhuma. É para minha vergonha. Só há um motivo de eu falar, para mostrar a você que é possível. Porque quando o Espírito Santo está de posse de você, a Bíblia diz que vem a tentação, mas ele nos dá o quê? Um escape. Crente não cai de súbito, gente. Eu vou dizer de novo, crente não cai. Caí, eu estava tão bom ontem e caí hoje. Não, ele vem num processo de queda. Paulo começou por esse processo. Mantenha a sua alegria. Ore sem cessar. Jesus falou, vigiai e orai para não cair. A tua palavra escondi para não pecar contra ti. Então, tem esse processo. O cara vai esfriando o amor dele pelo Senhor, vai deixando de orar, e etc. E aí ele já não vai tendo tanto prazer mais em ser salvo, ir na casa de Deus. E aí ele apaga o quê? O fogo do Espírito nele. Aí batata, irmão. Aí eu vou te dizer, o cara já crê que não perde a salvação. O cara crê que não importa o que ele está fazendo, ele está salvo porque é graça, é graça. O que impede ele de não pecar? Porque quando você não muda de vida, você muda de teologia. É só mudar o jeito de crer. É mais conveniente. Que segurança espiritual você tem num lugar desse, de alguém que não confronta o seu estilo de vida, meu irmão? Sabe, quando eu estava na prática do pecado, eu queria ir em lugares que o pastor me batia, mas eu não ouvia. Aí nego vinha me revelar, eis que tu és um servo amoroso, eu te amo muito. E eu tinha acabado de ficar 5 horas em pornografia, o cara vem me profetizar que Deus se alegra com minha conduta. Eu falei, esse é um bom profeta. Aí eu falava assim, se é o senhor mesmo que está falando na boca dessa pessoa, o senhor vai me jogar na cara, porque aí eu tomo vergonha na cara. Nada, eu estou contente contigo. Falei, baita profeta é esse, hein? Ah, se catar. Eu queria, irmão, eu queria morrer. Chegou um dia que eu falei, eu não vou pregar mais. Eu sou uma vergonha para o corpo de Cristo. Só eu sabia dos meus pecados. Não vou pregar mais. Nesse dia, apareceu um anjo na minha casa, 3 horas da manhã, e me confrontou na cara, e disse assim, apontou para ela e para o meu filho, se a volta de Jesus fosse hoje, eles iriam e você ficaria. Ah, irmão, é muito amor de Deus com a gente. A partir dali foi um processo. Primeira coisa que eu tive que restabelecer, oração. Orar sem cessar. Porque a frase que eu insistentemente falo, crente que ora deixa de pecar, crente que peca deixa de orar. Você ora muito, você peca menos. O moderador do podcast, o pastor Daniel, disse assim, a vida cristã, gente, não é a perfeição instantânea, mas o cara pecava 10 coisas. Ele se converte, agora peca 9, passa mais um tempo, peca 8, depois peca 7, e vai melhorando. Mas os caras hoje se convertem, ele pecava 10, agora ele peca 11. Agora ele peca 12, ele peca 15. Haja vista que ninguém vende nada para crente. As pessoas falam, aquele crente é o pior aqui do condomínio, aquele crente é o pior do não sei o quê. As pessoas pegam ranço, porque nós não brilhamos. Deixe resplandecer a vossa luz perante os homens, disse Jesus. Quer ver? Vamos ver um texto aqui. 1 Coríntios 6, do 9 ao 10, eu volto a dizer, crente não pode pecar continuadamente moralmente. Quem entende o que eu estou dizendo? E olha o que diz o texto, não sabeis que os injustos, o injusto aqui é quem não é justificado, não herdarão o reino de Deus, não vos deixeis enganar. O que Paulo está dizendo? O cara que não é crente não herda o reino de Deus. Esse é um injusto. Entendeu ou não? Quem é justo aqui? Você é justo por causa da obra? Paulo diz, ok, o injusto não herda o reino de Deus. Mas não se deixe enganar. Nem
que ele está dizendo? Nem os imorais, processa a Bíblia, continue o texto. Nem os... Meu Deus, dá vontade de cavar um buraco. Vamos ler de novo? Bíblia prega Bíblia. Bíblia é Bíblia aqui lá na China. Nada temos contra a palavra. Briga com ela, irmão. Ai, não gosto desse pastor que é duro. Estou falando nada. Ó, vamos começar de novo. Vamos traduzir, transliterar. Quem não é justo não herda o reino de Deus. Para ser justo tem que receber Jesus, ok? Alright? Agora, não se deixe enganar, viu, bonitão, ô crentão? Só você. Nem. Você perguntou do estelionatário. Bom, duro é esse sermão. Quando Jesus pregou um sermão duro, ele já perdeu 70 discípulos na mesma hora. E aí os discípulos ficaram olhando assim, Senhor, a igreja esvaziou. Jesus falou, vocês também não querem ir embora? Você acha que nós estamos aqui para quê? Você se converteu para quê? Para continuar sendo o mesmo mentiroso de sempre? Para continuar sendo um adúltero de sempre? Para continuar sendo... Não, gente, cristianismo é prática. E nós vamos nos transformando de glória em glória. Só que hoje, a metade disso que foi lido aqui pela psicologia é chamado de doença, tá? Entenderam ou não? Ou eu estou errado? A metade do que lemos a psicologia chama de quê? Doença. São doentes. É tratado como doença. Mas a Bíblia trata como? E para pecado não se dá remédio. O que acontece? Se arrepende. Duro é esse sermão. Não sei se vão vir quarta que vem. E eu quero gravar os rostinhos. Para saber se você estará até no domingo. Mas veja os irmãos. Deveríamos nós nos silenciar de verdade tão profunda? Ou nos acolhermos de caixinhas de promessa? Bem me quer. Não, mal me quer eu não quero. Bem me quer, bem me quer. Bem me quer, bem me quer. É só bem me quer. Ora, senhores, se você lê um texto desse. Esses dias eu peguei um texto desse, parecido com esse, e pus no Face. E não falei nada. Alguém escreveu embaixo, não concordo. Eu falei, com o quê? Com a Bíblia? Não, com você. Eu falei, mas eu não falei nada, criatura. É o texto. É que eu não li o resto. Desculpa. Quer dizer, se fosse eu... Vê? Está vendo como é que são as coisas? Isso, gente, é o cristianismo de hoje. Que dia após dia, infelizmente, muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Irmão, não se deixe enganar porque nossa igreja está pintada de preto, porque esse pastor tem cara de 18 anos, é todo moderno. Não se deixe enganar que nossa igreja tem um nome moderno de church. Nós somos raiz, tá? Porque tem gente que chega aqui pensando que aqui vale tudo. Não vale. Pense que nossa rede de jovem aqui o negócio é bagunçado. Vem ouvir uma pregação aqui. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Nós não estamos numa colônia de férias. Esse mundo não é um lugar de lazer, é um campo de batalha. Ei, deixa eu te falar. Ai, mas se a gente for praticar o que está na Bíblia, a gente não vai viver mais. A ideia é essa, você entendeu? Agora você entendeu o cristianismo. A ideia é que a gente fique tão quadrado,
vai ficando tão salgado para a terra que o Senhor tem que nos arrancar dela. Só que isso não é da noite para o dia. Mas nós devemos buscar essa estatura de varão. Oh, glória a Deus! Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Mas é possível. É possível. Você hoje falar de quem você era e dizer que o Senhor lhe ajudou, que foi obra do Espírito Santo. Eu sou casado com uma mulher, eu não gosto de falar isso perto dela, que ela não gosta de falar. Eu sei que ela peca porque a gente peca, mas eu nunca vi ela pecando. Essa mulher, em 20 anos, 21 anos juntos, nunca vi uma mentira da boca dela. Às vezes lá em casa, quando a coisa está ficando ruim assim, a Isa para a filha, sai daí do meio dos santos e vem para a roda dos escarnecedores aqui. É que lá em casa a gente tem um acordo, eu falo bem dela, ela fala bem de mim. Não temos esse acordo, mas deveria ser o certo. O que eu estou dizendo é o seguinte: é possível nós alcançarmos, nós chegarmos, e chegar a um certo ponto da nossa vida, que você sente nojo, e essa é que é a verdade, sente nojo do que você já fez, do que você já foi, de quem você já feriu, da imoralidade praticada. Mas será que existe crente hoje que sinta nojo de atos imorais? Porque você lê um texto desse aqui, se eu falar ele em voz alta, o YouTube vai derrubar. Por isso que eu não falei. Entenderam o que eu disse? Não é porque eu tenho medo de processo, não é porque a gente não vai ter o culto. É na hora, discurso de... Então não falo. Não sei nem se está ali ainda. Nem em libertação das tentações somos livres na perfeição. Cristo foi, mas em nada pecou. Não somos perfeitos, gente. Olha o que eu vou dizer para você entender. Em grau. Os cristãos não têm uma absoluta perfeição quantitativa. Não é tipo assim, sou bom nisso, nisso eu sou ruim. Sou bom nisso, nisso eu sou ruim. Então vou acumulando perfeição. Não, não é isso. Não é do tipo, sou perfeito, não sou perfeito. Sou perfeito, não. Em que os cristãos são perfeitos? Quem quer ouvir? Você tem certeza? A partir disso, você não terá mais desculpa diante de Deus. Vamos lá então, em que nós somos perfeitos de acordo com a afirmativa bíblica? Os estágios do cristão são como o da vida natural. A perfeição cristã pertence aos adultos na fé. O que lemos no início? Maturidade cristã. Então, perfeição cristã vem com o tempo, com a maturidade, com o tempo da fé. É tolerável para um bebê na fé, um adulto, não ter certo nível de maturidade, ainda não venceu álcool, não venceu algum vício? É claro. É tolerável para um cara que já está na igreja, etc. Porque se não vence, continua com suas práticas imorais, isso é tolerável? Responda. Não. Por isso que Jesus aceitava facilmente os pecadores e rejeitava os religiosos, porque eles deveriam ser mestres. Então a santidade de Jesus é diferente da santidade da religião. A santidade de Jesus, a santidade da religião, ela aceita o fariseu e repele o pecador. A santidade de Jesus repele o fariseu e aceita o pecador. Mas Jesus abomina quem? Quem é o fariseu? É o conhecedor que não pratica. Entendeu agora ou não? Então a partir de hoje você pode ser um fariseu. Nunca mais você vai dizer que ninguém nunca leu tal texto para você. Porque se você não, pelo menos orar, Senhor, me dê graça para ter a estatura do varão perfeito, para crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Pai, quero dominar minha língua. Eu falo mal de todo mundo. Senhor, eu às vezes aumento um pouco. Não aumento não, Senhor, eu estou mentindo até para o Senhor, né? Eu minto mesmo, Senhor. Então assim,
Você tem que orar, não tolerar. Começar. Porque a partir do momento que você lê a Escritura, você fica indesculpável. Eu estava pregando uma vez aqui nesse púlpito. Falei, Senhor, será que esse povo realmente muda quando eu prego? Sabe o que eu ouvi do Senhor dentro da minha cabeça? Não. Falei, como assim não? Hernani, aprenda que tem 3 tipos de pessoas lhe ouvindo agora. Os que ouvem vão mudar na hora. Os que ouvem vão mudar lentamente. E os que ouvem simplesmente não vão mudar. Aí eu falei, então por que o Senhor me manda pregar? Para que a estes não tenham desculpas. Ninguém. Por que Deus mandou Noé pregar se só 8 seria salvo? Noé teve que pregar 100 anos, mas só a família dele foi salva. Porque ninguém vai chegar diante de Deus e falar que mandou o dilúvio sem alguém ter pregado antes. Ninguém está indesculpável diante de Deus. Então quando a gente diz aqui, meu irmão, muda de vida ou muda de Deus, você está entendendo agora? O nosso Deus te ama. E Ele está tendo paciência. Agora, Ele nos enviou o Espírito Santo para termos essa mudança. Em que nós somos perfeitos? Perfeição cristã vem com o tempo. O crente em Jesus, ele vai melhorando e não piorando. De 10 vai 8, 9 vai, até ele ter um nível de piedade. Até a afeição dele muda. Você já viu gente assim? Eu conheço gente que vem ali no escritório e fala, pastor, a minha família fala, como vocês estão mudados. Muda, até o jeito, o rosto, o sorriso, vai melhorando. Mas em que somos perfeitos? Primeiro, ele não vive na prática do pecado. Romanos 6, versículo 1. Ele não vive na prática do pecado. O que acontece aqui é o seguinte, Paulo pregou Romanos 5, e se você ler só Romanos 5, vai parecer que Paulo aceita tudo que é erro e pecado. Meu Deus, Ed René pregou Romanos 5 na igreja esses dias e disse, olha, está vendo? Eu não tenho dúvida que Deus não está nem aí para os seus pecados. Ele leu só Romanos 5. Prevendo isso, Paulo começa Romanos 6. Depois de Romanos 5 ele diz, então qual seria a conclusão de Romanos 5? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ressaltada? Porque se você ler Romanos 5, você fala, não importa o que eu faço, eu estou na graça. Uau, gente, é lindo Romanos 5. Que coisa linda Romanos 5. Paulo diz, então que conclusão temos? Porque ele prega só a justificação em Romanos 5, e quando você prega só a justificação, parece que Deus não está nem aí para o que você faz. Aí Paulo fala, que conclusão você chega depois de ler o que eu acabei de dizer? Vamos continuar pecando para que a graça seja ressaltada? Ele vai responder, de forma alguma. Você não entendeu nada. E ele diz ainda, nós que, leia você, morremos para o pecado. Como seria possível desejar viver de novo sob seu jugo? Você não entendeu nada de cristianismo. Não tem jugo, gente. O jugo é o do pecado, cara. Uma pessoa que vive na prática do pecado, ela não tem paz. Ela tem que pôr senha no celular. Ela tem que viver inventando mentira para encobrir mentira. Ela tem que viver, ela não tem paz. A mulher vive pegando coisa, ele inventando desculpa, ou o marido pegando coisa. Quem vive na prática do pecado, a vida é um inferno. Isso é jugo, irmão. Mas quem tem a vida diante de Deus, tem problemas, mas não é um inferno. Jugo é ter que esconder adultério. Jugo é ter que esconder filho extraconjugal. Jugo é ter que mentir para encobrir mentira. É ter que viver pisando em ovos. Isso é peso nas costas. Eu não vim aqui para pôr um jugo, eu vim para tirá-lo de você. Você não tem um pastor perfeito. Longe disso. Ah, mas hoje você tem um pastor piedoso. E eu quero levar alguns irmãos comigo para o céu. Quem quer ir para o céu comigo? Aleluia, caminhando eu vou para Canaã. Duvido.
Essa é da tarde da benção. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus. Agora vai para você, ó. Se você não vai, não impeça a mim, seu miserável. Se você não vai. Paulo continua dizendo, segundo, em que nós somos perfeitos. Primeiro, não vive pecando. Diga isso 3 vezes. Irmão, a gente peca até dormindo. Mas premeditar pecado, pecar voluntariamente, responda para mim, é possível? Não. A gente tem que se arrepender até do nosso arrependimento. Há pecado até na nossa santidade. Mas são pecados inconscientes. Agora, premeditar pecado? Não, isso não. Segundo, quem é perfeito não é dominado pelo pecado. Romanos 6,14. Irmão, você vai ter um enriquecimento tão poderoso nessa série, que pelo menos boa parte do Novo Testamento você vai conhecer inteiro. Tem alguém comigo aqui? A vacina lesou vocês? Vamos ler em voz alta? Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós. Ei, os modinhas da hipergraça, o que vocês estão lendo? Vocês comeram o quê? Capim? O povo não lê Bíblia? Olha só. Eu não estou lendo coisa do Velho Testamento. Eu não estou lendo coisa da lei para falar que estamos na graça. Eu estou lendo a graça, o Novo Testamento. Porque o pecado não poderá exercer domínio sobre vós. Por quê, gente? Aqui, você acha que isso aqui é jugo? O jugo é o outro. Ó. Pois não estáis debaixo da lei. Mas debaixo, quem está na graça peca menos. Não peca mais. Ele peca cada vez menos. Ele não é dominado por vício algum. Ai, desculpa. Um falou, não consigo, pastor. E você gosta de não conseguir, né, irmão? Eu disse a ele. Porque com o tom de voz que você fala, você gosta de dizer não consigo. Meu Deus, que silêncio. Vocês estão bem? Vão ficar, né? Esse é aquele tipo de culto que você entra bem e sai ruim, né? Ai, pastor, eu estava bem até chegar no culto. Terceiro, primeiro, que somos perfeitos, não vive na prática habitual do pecado. Segundo, não é dominado pelo pecado. E terceiro, ele rompe com o pecado. Ele divorcia, ele fala, chega! Você quer ver? 1 de Pedro 4, verso 1 e 2. Vamos ler todos? Ora, tendo Cristo padecido na carne, armai-vos vós igualmente deste mesmo pensamento, padecer na carne, pois aquele que sofreu em seu corpo, rompeu com o pecado. Verso 2, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim, oh glória a Deus. A vontade de Deus é você divorciar, rompa com o pecado. Comece verbalmente, pedindo a ajuda do Espírito Santo. Senhor, eu não quero mais. Já é 50%. E aí ele vai lhe ajudar. O problema é que a gente não quer nem fazer essa oração, porque o pecado é bom, né? Pecado, se fosse ruim, a gente não pecava. Mas o que nós vemos hoje? Como que nós temos essas ordenanças nas Escrituras e não são pregadas, gente? Você nunca se perguntou, por que isso não é pregado? Se pregar Paulo, o apóstolo Paulo, as cartas de Paulo, pregar o sermão do monte para o povo hoje e as cartas de Paulo, não tem mais igreja, pode fechar, ninguém fica. Então o que o povo quer hoje? Ele quer as bênçãos do Velho Testamento. E Moisés, eu já quer abrir o mar, e agora Deus tem para você, e tem uma caixinha de bênção, e abre a caixa, tem outra caixa, e abre a caixa, tem outra caixa, outra caixa. Então é benção, benção, benção. É isso, não que Deus não tenha, mas isso é gostoso de ouvir. Agora, confronto,
chegar em você e pregar um negócio desse, o marido que entendeu a mensagem dessa, ele vai entender que ele não pode ficar gritando com a esposa, sendo grosseiro. Ele tem que entender que ele tem que dar testemunho para os filhos. Esse tipo de mensagem faz você melhorar na vida, faz você ser um melhor aluno, um melhor professor, um melhor empregado, um melhor patrão, faz você melhorar, é prática. De resto, irmão, é só manter a igreja cheia e arrecadar o cascai. Concorda comigo? Porque quem não prega a verdade tem que manter o sistema. Ok? Ok? Tá ok? E as pessoas dizem o quê? O que é terrível, irmãos, é que na maioria das pessoas, coisas como pureza, piedade, santidade, perfeição, além de não serem pregadas, meus irmãos, elas passaram a ser desencorajadas, pregado contra. Isso que é o pior. E dizem eles, não tente, não busque, não precisa, Deus não quer perfeição. Bom, vocês entenderam o que é perfeição, o que não é. Como que ela funciona, qual é o passo a passo. Nós devemos entender que sozinhos, amados irmãos, jamais iremos conseguir de fato tudo isso. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu não consigo, pastor. Pois então você tem que ler esse texto da Bíblia, Romanos 8, versículo 26. Ninguém consegue a perfeição. Mas não é desculpa. Leia bem alto. Do mesmo modo, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Leia de novo. Do mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. De novo. Então dizer que você não consegue, eu também não. Já prevendo isso, Jesus enviou o Espírito Santo para mim. Então, se você não está conseguindo, é porque você não deu lugar para o Espírito transformar você de dentro para fora, nessa obra interior do Espírito em nós, nos moldar de glória em glória a imagem e a semelhança de Cristo. Qualquer outra coisa que você ouvir fora disso, pode ser frase bonita, pode ser coisa bonita, pode parecer bonito, mas é diabólico. Porque a afirmativa da Bíblia é essa. Sabe, quando o diabo derrubou o homem, ele não disse para o homem, me aceite. Ele disse, se aceite, se ame, não se exija. Você sabe que o conteúdo máximo da psicologia é esse. É o up, é rinodê, O cara está com a vida destruída, mas ele tem que parecer que está tudo bem. Mas o conteúdo da Bíblia é, você é fraco, então você precisa do Espírito. Você precisa ter comunhão com o Espírito, porque você é fraco. Porque eu sou fraco, eu preciso do Espírito. Porque eu não sei como orar, eu preciso do Espírito. Eu preciso do Espírito Santo. Compreende? E por último, eles são perfeitos, essa eu quero concluir, no amor ao próximo e no amor aos inimigos. Nós começamos nesse texto, eu vou pegar do 43 ao 48, eu vou aplicar a você. Que tipo de perfeição a Bíblia está falando para nós aqui agora? Vamos ler? A partir do 43, bem alto. Ame os que o odeiam. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás ao seu inimigo. Quem disse isso? Na lei, era olho por olho, dente por dente. Jesus agora muda o conceito de fé. Lá na lei de Moisés é olho por olho, dente por dente. Ama o próximo, odeia o inimigo. Mas ele muda, quer ver? Eu vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É ali que ele vai dizer o que é perfeição. Você quer ver? Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. O justo é você, o injusto é o ímpio, né? Continua, para que vos, vamos lá, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos, ou seja, o injusto igualmente assim? Amar quem te ama é fácil. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável, não haja os gentios também dessa maneira? Jesus nos ensinando. Assim sendo,
sede vós perfeitos. O fato de amar os inimigos é uma obra máxima da perfeição. Vê? O conteúdo máximo da perfeição dita por Jesus aqui é amar. Entendeu agora ou não? Porque o amor cumpre toda a lei. Se você ama a sua esposa, você não trai. Se você ama o próximo, você não defrauda. Se você ama o próximo, você não fica deixando ele passar necessidade. Ou seja, tudo começa com amor. Se você ama a Deus, você não vive na prática do pecado. Se você ama a Deus, você sente falta dos louvores do Senhor. Tudo começa com amor. Glória a Deus. Mas isso, irmãos, é só a primeira mensagem. Porque nós ainda vamos falar sobre piedade cristã e o conteúdo. Como alcançar, pastor? Me ajuda. Como um jovem chorando veio a mim esse final de semana. Ele assistiu o podcast e aí foi no culto. Pastor, eu estou desesperado, me ajuda. Eu sou viciado em pornografia. Eu preciso da sua ajuda. Sabe, irmãos, é possível sermos parecidos com Jesus. E se pecarmos, seremos como Davi: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Mas eu vou terminar. O Espírito Santo me mandou ler esse texto há 3 minutos atrás. E aí nós vamos orar. Hebreus 10 e 26. Aí a gente fecha com esse texto. 10 e 26. Por favor, nem estava no script, Tiago. Foi uma obra do Espírito mesmo. Vai lá. A partir dali, vamos lá? Porque se vivermos, leia bem alto, deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. A palavra deliberado é: eu quero pecar. Eu sei que é pecado, mas eu estou de propósito, voluntário. E ele continua dizendo: mas o horrível, o que é que tem para essas pessoas? Uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente prestes a consumir os inimigos de Deus. Duro é esse sermão, mas se você o praticar, fará de você uma melhor pessoa em toda a sua vida.